E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje, esclarecendo dúvidas relativas a quem mora em condomínio, aqui com o Dr. Paulo Thyssen, que é advogado. Mais uma dúvida que chegou aqui. A pessoa pergunta, posso saber o nome dos condôminos inadimplentes do meu condomínio? E sim, e se sim, como faço para a administradora e o síndico falarem para mim? Eu pago corretamente. Essa é uma queixa justa. Sim, me parece também, mas infelizmente não é possível. Você não pode saber quem está inadimplente. Não pode. Você tem total acesso às contas do condomínio e, na verdade, isso é imprescindível que você faça, que você tome posse desse direito, que você exerça esse direito, seja você locatário, seja você proprietário, vá olhar essas contas, ver por que está cobrando aquela taxa, aquela cota de condomínio, o famoso pague o condomínio. Por que está cobrando? Entendeu? Quais são os serviços utilizados? Mas quais são os aí gastos? vai chegar um ponto, por exemplo, esses inadimplentes, vamos considerar um condomínio, Perfeito. A gente sabe que a taxa de inadimplência, ela vem aumentando. Sim, é altíssima. E vamos considerar que isso chegue a uma situação que o valor necessite ser rateado, porque é preciso, porque você tem a folha de pagamento permanece, os gastos da área comum permanecem. Vai chegar uma hora que esse valor vai ter que ser rateado. E como eu não tenho o direito de saber quem é que está devendo? Você não tem o direito de saber quem está devendo porque a pessoa, você conflita com um direito à privacidade, à intimidade da pessoa que está devendo. Entende? O condomínio sabe e aquilo, na verdade, é um crédito para o condomínio, então ele não deixou de ganhar aquele dinheiro, ele pode exigir esse dinheiro, mas você não tem o direito de saber, certo? O condomínio, no caso concreto, o que é que ele vai fazer? Ele pode aplicar multa e juros sobre esse caso, juros de 1% ao mês ou multa de até 2%. Tá, mas a pessoa já não está com condições de pagar o condomínio? Perfeito, mas, por exemplo, um condomínio pode entrar com ação judicial de execução. Quanto tempo de atraso? Quanto tempo de atraso? Imediatamente após o atraso, você já pode ingressar. Um mês? Já pode. Agora, na prática, isso não é o ideal, né? O ideal é você tentar resolver de uma forma mansa, pacífica, tentar fazer aquela pessoa pague, saber por que ela não está pagando, para se buscar a execução. Também relacionado a isso, como a taxa de inadimplência é muito alta e, às vezes, dura-se anos sem pagar, pergunta-se, se passar muito tempo sem pagar, esse condômino ele pode ser despejado, ele pode ser obrigado a sair do condomínio, mesmo sendo proprietário, ou seja, ele pode ser obrigado justamente pelo esse rateio, pela essa sobrecarga de pagamento pelos outros condôminos. No caso concreto, pode, certo? Isso é difícil de acontecer, mas alguns tribunais já estão fazendo isso. Agora, é preciso realmente existir aquela comprovação cabal, ou seja, certa, segura, pesada, de que ele não está pagando por situações que são... que não é porque não dele. Pode. Exatamente. É porque não quer, seria Exatamente. isso. Porque não é uma prioridade. Exatamente. Ou seja, ele está trocando de carro, ou então você vê a movimentação patrimonial dele, você consegue ver... Nas redes sociais hoje, você vê a pessoa viajando e não paga condomínio. E não tá pagando. Vê a pessoa viajando e não honra os compromissos básicos. Ou você entra com ação de execução e você percebe, no caso concreto, que a pessoa está mudando seus imóveis para nome de terceiros, ou está mudando o dinheiro de conta para nome de terceiros, ou seja, está se desviando, se esquivando de pagar. Aí o juiz, como penalidade, ele pode fazer o quê? Olha, você continua com a propriedade, ou seja, você pode vender, você pode alugar, você pode dispor, emprestar, fazer o que quiser. Agora, a convivência no condomínio, você não pode mais ficar. Ou seja, mas como os condôminos não podem ter acesso a esses nomes, é preciso que se vote, né, que se coloque um síndico. Claro, o síndico, o conselho fiscal. Que faça valer, perfeito, né? E o conselho fiscal que façam valer, de fato, a justiça. Nesses casos, a gente tem mais uma dúvida. A gente sabe, assim, que cada tópico que a gente traz... É tanta coisa que gera. São várias outras dúvidas linkadas a ele. A gente vai tentar esclarecer algumas que foram enviadas. Perfeito. Até a gente terminar o tempo do programa, não falta muito. Mas depois a gente pode aí trazer aí qual a dúvida mais comum. É legal em um condomínio ter gás encanado e o mesmo não ter medição individual, mas sim de uso coletivo embutido na mensalidade do condomínio? Eu acho que é aquela história, né? É rateado para todo mundo, mas, por exemplo, a pessoa que não cozinha, a pessoa que passa o dia fora, que paga para comer fora, ela acha que ela não tem que pagar o mesmo que todo mundo. E agora? Veja como é bonito a questão do condomínio, a gente entender a lógica do funcionamento. Primeiro ponto... Você está falando bonito, eu diria estressante. Olha, eu acho bonito. Talvez seja o mal da profissão.
nesse caso, lembra que a gente falou que a lei do condomínio é o quê? É a convenção, que não pode ser superior nem contradizer a lei normal e a Constituição Federal. Beleza. Esse questionamento, a primeira coisa que ele tem que fazer é: posso pagar dessa forma, mesmo não tendo a medição? Vai olhar a convenção. Como é que diz a convenção? A convenção diz que pode? Beleza. A priori, ou seja, a princípio pode. Agora você mesmo falou: mas isso não é um abuso? Isso não é uma situação se a pessoa não cozinhar? Como é que vai fazer? Ou seja, você está conflitando com a proporcionalidade. Ou seja, essa norma do condomínio, ainda que existir, ainda que a priori é válida, seja válida, ela pode ser discutida judicialmente, pode ser discutida em assembleia. O que aconselhamos? Aconselhamos que vá na assembleia, participe, traga essa problemática, eventualmente junte lista de assinaturas, abaixo de assinados e vá lá, converse, questione com educação, com humildade, traga seu ponto de vista, tente propor essas mudanças. Se não for possível, você ainda ingressa judicialmente pedindo que o juiz, o Estado de Direito, efetivamente determine que aquela medição seja individualizada ou então que se pare de cobrar essa taxa. A princípio, então, é possível, mas havendo esse abuso, é possível se discutir, tanto em assembleia como judicialmente. Aí você trouxe mais uma vez: olha, Dânia, precisa participar das reuniões do condomínio, né? Perfeito. Porque muita gente reclama que essa medição ela não é individual, reclama que, eu acho que eu queria usar a piscina ou o salão de festas sem pagar, ou no até horário que eu quero, no horário que eu quero. Usar meia-noite a piscina, pois qual o eu problema? quero usar som alto, certo? Mas sim, e você vai para a reunião do condomínio para ajudar a definir? Perfeito. Quanto mais específicas as cláusulas lá do regulamento, do regimento, gente, melhor para todo mundo, porque a Isso. coisa fica clara. Perfeito. E aí não fica causando discussão, um diz uma coisa, outro diz outra. Para a gente encerrar, você tem um minutinho, certo? Por conta do nosso tempo. A pessoa mora em um condomínio, paga a locatária, por exemplo, a inquilina, certo? Não mora de aluguel num apartamento. E aí a pessoa tem ali o medidor individual. A gente estava falando de gás, nós vamos falar de água. E aí a pessoa passa, que pode ser gás também, aí a pessoa passa meses e meses pagando um valor naquela conta, recebendo mensalmente naquela conta. De repente, ela é comunicada pelo síndico que houve um erro na conta, no valor da conta, e ela vai ter que pagar, essa inquilina, ela vai ter que pagar toda a diferença que vai ser recalculada, seja pela empresa de gás, seja pela DESO, enfim, isso é possível. A pessoa pagou, a conta chegou no valor todos os meses, a pessoa pagou todos os meses. Muito tempo depois, a pessoa recebe um comunicado dizendo que houve um erro retroativo e ela vai ter que pagar essa diferença desse cálculo retroativo, mesmo sem nunca ela ter sido comunicada, mesmo ela tendo pagar de boa fé, honrado com boa fé todas as contas, e ela não tem conhecimento de nada disso. Vamos lá trabalhar com essa hipótese. Se foi o erro da DESO, a DESO errou, o condomínio pode repassar isso e ela é, a priori, obrigada a fazer esse pagamento ao condomínio. Se foi um erro do condomínio, ela, por ter pago de boa fé, ou seja, sem maldade, justamente ela achava que era aquilo, o condomínio não pode cobrá-la porque foi culpa dele, certo? Por que eu falo disso a priori? Porque no direito tudo depende muito do caso concreto, da subjetividade. Mais uma vez, voltamos à regra geral. Busque assembleia, busque discussão, busque meios de que não haja só um ganhe ou só um perca. Meios híbridos e equilibrados. E, ultima ratio, você entra na judicialização. Existe uma regra no direito que aquele que faz o ato e a regra de boa fé, sem maldade, a priori não pode ser responsabilizado. A priori, ou seja, depende muito do caso. Então, nesse caso, por que eu falei se foi um erro da DESO? Porque o condomínio agiu de boa fé. Ele teve o dever de cuidado, foi a DESO que entrou, errou. Aí o que acontece? Ela paga ao condomínio e depois ela ou o condomínio cobra da DESO, judicialmente. E ela tem esse dinheiro de volta. Se foi um condomínio que errou, ela não é obrigada a pagar. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, não. A gente passou do nosso tempo hoje. Doutor Paulo, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui na Utilidade Pública. Querida, eu que agradeço a oportunidade. É muito bom estar aqui, é uma felicidade tremenda. Obrigado a você, Dani. Obrigado a toda a equipe, ao Jamerson, a Delmo, que eu conheci hoje.
viu? Grande abraço. Essa turma aqui é receptiva, muito obrigada pela presença. Pessoal bom. A gente encerra a entrevista do Utilidade Pública de hoje e a gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, aqui na sua TV PNP, a partir das 18 horas, porque você já sabe, segunda a sexta, nosso encontro às 18 horas. E aí não deu para você assistir, mas você quer ficar por dentro do que a gente conversou aqui no estúdio, então vai lá no YouTube, Fundação APNP, playlist Utilidade Pública, ou direto no canal Dânia Matos TV. Tem muita coisa legal lá para você conferir. Eu espero você amanhã.